A Epístola de Paulo aos Gálatas não é apenas um tratado doutrinário sobre fé versus obras da lei. É também um retrato vivo de uma batalha que acontece dentro de cada cristão. A luta constante entre a carne e o espírito. Quando Paulo escreve aos cristãos da Galácia, ele está profundamente preocupado com o fato de que, apesar de terem começado no espírito, estavam se deixando escravizar novamente por padrões humanos e religiosos. Em Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao 25, ele expõe essa tensão com clareza, apresentando um campo de batalha espiritual onde cada decisão, pensamento e desejo podem se tornar uma arma ou uma armadilha. A linguagem de Paulo é forte, quase militar. Ele usa o termo milita para descrever o conflito. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Não se trata de uma simples escolha moral entre certo e errado, mas de uma oposição ativa, agressiva, entre duas naturezas que desejam dominar o ser humano por completo. Essa guerra, segundo Paulo, não se vence com força humana nem com esforço religioso, mas por uma rendição profunda à presença do Espírito de Deus. A grande tensão não está fora, no mundo, mas dentro, na alma. É crucial entender que Paulo não escreve essa carta para ímpios, mas para pessoas que já haviam crido, que já haviam experimentado o novo nascimento. Isso mostra que essa guerra não é um problema apenas para quem está longe de Deus. Ao contrário, ela se intensifica exatamente quando alguém decide andar com Cristo. O Espírito Santo entra na vida do crente, mas a velha natureza não desaparece automaticamente. Ela resiste, esperneia, busca espaço. E é aí que o campo de guerra se instala. Não entre pessoas, mas dentro de cada pessoa. Essa realidade assusta, mas também traz esperança, pois se há um conflito, é sinal de que o Espírito está presente. O maior perigo não é sentir essa luta, mas viver em paz com a carne, sem perceber que ela está nos arrastando lentamente para longe de Deus. Paulo desperta seus leitores para essa consciência. A vida cristã é ativa, vigilante e exige discernimento constante. O Espírito não coabita com a passividade. Ele nos chama à participação, à escolha diária, à resistência contra tudo que enfraquece nossa comunhão com o Senhor. A carta aos Gálatas, portanto, não é apenas um lembrete doutrinário, mas um chamado urgente para que os cristãos despertem para a realidade dessa batalha invisível. Cada capítulo é um convite a tirar os olhos das aparências religiosas e voltar o coração para o que realmente importa: viver segundo o Espírito. O conflito é inevitável, mas a derrota não é obrigatória. Há uma rota de vitória, e ela começa com entendimento. Logo após entender que a carta aos Gálatas é, na verdade, um grito de alerta sobre uma guerra espiritual que acontece dentro de nós, fica impossível não querer continuar desvendando os detalhes dessa batalha. E olha, isso é só o começo. Aqui, cada capítulo vai mais fundo, sem rodeios, direto na alma. Para não perder os próximos capítulos dessa reflexão transformadora, aproveita e se inscreve no canal agora. Tem muita coisa forte vindo pela frente, e você vai querer estar por dentro de cada parte. No pensamento de Paulo, a palavra carne não se refere meramente ao corpo físico ou aos instintos naturais do ser humano. Ela representa um sistema completo de inclinações, desejos e impulsos que operam em rebelião contra Deus. Em Gálatas, capítulo 5, a carne é personificada como uma força ativa, com vontades e propósitos contrários aos do Espírito. Ela não é apenas uma fraqueza, é uma natureza. E essa natureza tem fome de controle, de prazer imediato, de autoafirmação e de independência em relação ao Criador. A carne, segundo Paulo, não melhora com o tempo, nem se converte.
Ela pode até ser educada, mascarada por comportamentos religiosos ou morais, mas no fundo continua sendo inimiga de Deus. Sua essência é egoísta, centrada em si mesma, hostil à obediência espiritual. Quando Paulo fala das obras da carne, ele não está apontando apenas para pecados evidentes, mas para um modo de vida onde Deus é deixado de lado. A carne constrói altares para o orgulho, edifica muros contra a graça e rejeita toda forma de dependência do Espírito. É importante lembrar que a carne não é apenas um problema dos que vivem em depravação aberta. Ela também se manifesta em atitudes disfarçadas de virtude. Por exemplo, quando alguém tenta agradar a Deus por meio de regras, méritos ou rituais, está operando sob a lógica da carne. A religiosidade vazia, que busca controlar Deus por boas obras, também nasce da carne. Paulo, inclusive, confronta isso com firmeza ao dizer que a salvação é pela graça e que voltar à lei é abandonar a cruz. Essa natureza carnal não se submete à vontade de Deus espontaneamente. Ela resiste ao perdão, se ofende com a humildade, detesta a disciplina do Espírito. É por isso que, mesmo após a conversão, o cristão sente dentro de si essa tensão entre o que sabe que é certo e o que deseja fazer. O mal que ele não quer, acaba praticando, e o bem que quer, muitas vezes não consegue realizar. Não é um problema de falta de fé, mas a realidade de uma natureza que precisa ser diariamente crucificada. Conhecer o que a carne realmente é nos ajuda a não ser surpreendidos quando ela se manifesta. Também nos livra da falsa ideia de que estamos falhando por sentirmos tentações ou lutas internas. Reconhecer a presença da carne é o primeiro passo para vencê-la. E a única forma de não sermos dominados por ela é andando em comunhão constante com o Espírito de Deus, que tem poder para subjugá-la. Ao falar do Espírito, Paulo não está se referindo a uma força impessoal ou a uma emoção religiosa. Ele está descrevendo uma pessoa divina que habita dentro do cristão regenerado, capacitando-o a viver de forma sobrenatural. Quando alguém entrega sua vida a Cristo, o Espírito Santo passa a fazer morada em seu interior, selando-o como propriedade de Deus. Essa presença é mais do que um símbolo, é uma fonte real de direção, força e transformação. Gálatas capítulo 5 mostra que o Espírito não apenas guia, mas também deseja, luta e atua ativamente dentro de nós. Enquanto a carne impulsiona o ser humano para o egoísmo, o Espírito o conduz ao amor. Enquanto a carne busca prazer imediato, o Espírito ensina a esperar com paciência. O Espírito de Deus opera não como um ditador, mas como um conselheiro que convence, instrui e molda o caráter à imagem de Cristo. Ele não apaga a individualidade de ninguém, mas santifica os pensamentos, emoções e ações, fazendo brotar frutos que refletem a natureza divina. A vida espiritual não é um esforço humano para se tornar melhor, mas um processo onde o Espírito vive através do crente. A presença do Espírito também é o selo de que pertencemos ao reino. É Ele quem nos dá convicção de que somos filhos de Deus, mesmo quando a carne tenta nos acusar ou enganar. Ele nos lembra das promessas do Pai, fortalece a nossa fé e produz em nós uma fome por santidade. E mais do que isso, o Espírito nos torna conscientes da guerra interior que travamos. Sem Ele, nem mesmo perceberíamos que há um conflito. É a luz da sua presença que revela as sombras que ainda habitam em nós. É também importante destacar que o Espírito não é um visitante ocasional. Ele não vem apenas nos momentos de culto ou de oração. Sua habitação é permanente, e seu desejo é ser ouvido em cada área da vida. No casamento, no trabalho, nas decisões mais simples do dia a dia, ele está presente para guiar. E quando alguém se dispõe a ouvi-lo, começa a experimentar uma nova forma de viver,
não mais segundo as inclinações da carne, mas de acordo com a vontade do céu. A guerra entre carne e espírito não se vence por força humana, mas pela rendição diária a esse poder que já habita em nós. É por meio do Espírito que mortificamos os desejos da carne e vivemos com propósito eterno. Quem aprende a andar no Espírito, ainda que tropece, não permanece caído, pois tem dentro de si aquele que levanta, consola e conduz à vitória. Quando Paulo revela a lista das obras da carne em Gálatas, capítulo 5, dos versículos 19 ao 21, ele não está apenas nomeando pecados isolados, está expondo o retrato de uma humanidade desconectada de Deus. Cada item daquela lista carrega em si um veneno que contamina não apenas quem pratica, mas todos ao redor. Adultério, impureza, idolatria, inimizades, iras e invejas são sintomas visíveis de um coração que se afastou da influência do Espírito e se entregou aos impulsos destrutivos da natureza carnal. O mais alarmante nessa descrição é que Paulo não fala desses comportamentos como acidentes ou deslizes ocasionais. Ele os chama de obras, ou seja, frutos naturais de uma natureza que não foi crucificada. E é justamente aí que muitos se enganam, ao pensar que estão bem com Deus simplesmente porque frequentam a igreja, mas continuam alimentando sentimentos e atitudes que brotam diretamente da carne. Paulo é direto ao afirmar que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, deixando claro que não se trata apenas de uma fraqueza, mas de uma condição de rebelião ativa contra a santidade. Muitos desses pecados citados têm aparência comum e até aceitável na sociedade moderna. Inveja, por exemplo, é frequentemente disfarçada de crítica construtiva. Discórdias são vistas como opiniões diferentes. E orgias, nos dias de hoje, muitas vezes recebem nomes mais sofisticados, mas continuam sendo manifestações da mesma degradação moral. A carne sempre tentará mascarar suas obras, torná-las palatáveis, socialmente aceitas, para que o crente baixe a guarda e passe a conviver com elas como se fossem normais. Essa lista também nos ensina que a carne é ampla em sua atuação. Ela se manifesta tanto em pecados de ordem sexual quanto em divisões entre irmãos, mostrando que o ataque não é apenas ao corpo, mas também à comunhão. A carne fragmenta, corrompe relacionamentos e destrói vínculos espirituais. Quando uma igreja é dividida por intrigas, fofocas ou vaidades, o problema não é doutrinário, é carnal. E o remédio para isso não está em reuniões ou estratégias humanas, mas em um retorno sincero à vida no Espírito. Conhecer essa lista não é motivo de medo, mas de vigilância. Cada cristão é chamado a examinar o próprio coração, não com paranoia, mas com discernimento. A presença dessas obras, quando percebida, não deve gerar condenação imediata, mas um clamor sincero por libertação. O Espírito não apenas revela a ferida, ele também oferece o remédio. Onde a carne se manifesta, ali a graça pode superabundar, se houver arrependimento e sede por transformação. A carne milita contra o Espírito porque ela deseja governar. E o Espírito, por sua vez, deseja formar em nós a imagem de Cristo. Esses dois reinos são inconciliáveis. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17, Paulo afirma que o Espírito e a carne se opõem mutuamente, para que não façamos o que queremos. Isso revela que não se trata apenas de uma inclinação, mas de uma verdadeira guerra por domínio. O Espírito busca nos conduzir à santidade, à renúncia, à maturidade espiritual. A carne nos arrasta para a autossatisfação, para o imediatismo e para a rebelião. Essa oposição não é externa, como se a carne fosse algo fora de nós. Ela habita em nossa estrutura caída e se manifesta mesmo nas menores decisões do dia.
É por isso que, muitas vezes, sabemos o que é certo, mas sentimos resistência em praticar. O Espírito nos chama ao perdão, mas a carne deseja vingança. Ele nos conduz à paciência, mas a carne exige gratificação imediata. Essa tensão é o que nos obriga a fazer escolhas conscientes diariamente. Não existe neutralidade no reino espiritual. Ou somos guiados pelo Espírito, ou acabamos sendo levados pela carne. A carne se rebela porque ela perdeu o trono no dia em que Cristo entrou. Antes da conversão, ela reinava livremente, mas com a chegada do Espírito, ela foi destronada. E isso ela não aceita passivamente. Cada passo em direção à santidade é uma ameaça ao domínio da carne. Por isso ela luta, reage, tenta recuperar território, e não o faz apenas com tentações escancaradas. Muitas vezes ela age sutilmente, por meio de racionalizações, desculpas e até experiências religiosas vazias. Tudo que distraia o cristão da vida no espírito para a carne é válido. Esse conflito também serve a um propósito espiritual. Ele revela o quanto ainda dependemos da graça. Se não houvesse guerra, talvez caíssemos na ilusão de que já somos suficientemente bons. Mas a luta nos humilha, nos traz para o chão, nos faz clamar por auxílio. A carne, ao se rebelar, nos obriga a buscar mais do Espírito, e quanto mais buscamos, mais somos transformados. O inimigo interno, embora perigoso, acaba nos ensinando a depender menos de nós mesmos e mais de Deus. A guerra não é sinal de que algo está errado, mas de que algo está vivo. Onde o Espírito está, haverá resistência da carne. E isso deve ser encarado não com medo, mas com coragem. Somos chamados a lutar, mas não sozinhos. O Espírito não é apenas um espectador da batalha, ele é nosso comandante e força. A vitória não virá da nossa força de vontade, mas da nossa entrega. E quanto mais nos rendemos ao Espírito, mais a carne perde sua voz. O coração humano é o verdadeiro campo de batalha, onde a guerra entre a carne e o Espírito se desenrola. Não é nas circunstâncias externas, nem nas pressões do mundo que essa luta começa, mas nas intenções, nos desejos e nas inclinações profundas da alma. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, encontramos o conselho: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso revela que o coração não é apenas um centro de emoções, mas a sede da vontade, da consciência e da identidade espiritual. É no coração que o Espírito sussurra suas direções e também onde a carne semeia suas tentações. A carne não precisa de grandes tragédias para agir, basta uma pequena brecha no coração, uma mágoa não resolvida, uma cobiça não confessada, uma ofensa guardada em silêncio. Essas sementes, quando não arrancadas, criam raízes profundas. E aos poucos, a batalha que parecia sob controle se transforma em um campo minado. É por isso que muitos caem não no momento do pecado, mas muito antes, quando deixaram de vigiar o terreno interno. O coração é também o local onde se definem as lealdades. Quem governa meu interior? Quem tem voz mais forte dentro de mim? Essas perguntas precisam ser feitas com seriedade. Pois não basta querer fazer o bem, é preciso permitir que o Espírito reine. Quando o coração está dividido, a guerra se intensifica. Mas quando ele se rende completamente, o Espírito encontra liberdade para moldar, corrigir e dirigir. O segredo da vitória espiritual não está em comportamentos externos, mas em um coração totalmente entregue. Essa entrega, no entanto, não acontece de forma automática. Ela exige vigilância, disciplina espiritual e, acima de tudo, intimidade com Deus. É na oração silenciosa, na leitura constante das Escrituras, no louvor sincero e no jejum que o coração é purificado.
Esses não são rituais mágicos, mas meios pelos quais o Espírito trabalha em nós, removendo impurezas, fortalecendo convicções e iluminando áreas que ainda estão sob o controle da carne. Sem essa dedicação ao cuidado interior, o cristão se torna vulnerável, ainda que por fora pareça firme. O coração, portanto, deve ser tratado como um território sagrado. Não como um lugar onde tudo é permitido em nome da autenticidade, mas como um altar que pertence ao Senhor. Se é ali que a batalha acontece, é ali também que a vitória começa. A carne pode gritar, mas o espírito sussurra. E é no silêncio do coração rendido que essa voz suave se torna poderosa, capaz de calar toda a rebelião interior. Os desejos que brotam da alma humana não são neutros. Cada impulso, cada vontade, cada inclinação do coração carrega consigo uma direção espiritual. Ou eles nos conduzem para mais perto do Espírito, ou nos afastam silenciosamente para os braços da carne. Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 18, declara com honestidade: Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Ele reconhece que há dentro dele uma fonte de desejos que se volta contra a vontade de Deus. E essa fonte, se não for confrontada, sabota o progresso espiritual, mesmo em quem tem zelo pelas coisas sagradas. O problema não está em desejar. Deus nos criou com a capacidade de querer, sonhar e sentir. O perigo está em permitir que esses desejos se tornem senhores. A carne não trabalha com lógica, ela opera por impulsos. Ela quer agora, ela exige satisfação, ela não considera consequências. E quando o cristão começa a justificar seus impulsos, em vez de confrontá-los, abre espaço para que a alma seja guiada por enganos sutis. São nesses momentos que surgem pensamentos como: eu mereço isso, só desta vez, ninguém vai saber. E cada uma dessas frases é uma sabotagem silenciosa. Além disso, a alma, quando alimentada pela carne, se torna uma terra fértil para o auto-engano. Muitos acreditam que estão seguindo a voz de Deus, quando, na verdade, estão apenas ouvindo seus próprios desejos disfarçados de respostas espirituais. A carne é especialista em imitar a linguagem do espírito. Ela pode usar versículos fora de contexto, emoções intensas e até sinais aparentes para validar o que é, na verdade, uma fuga da cruz. Por isso, é essencial que cada impulso da alma seja filtrado à luz das Escrituras com discernimento e humildade. Essa batalha contra os impulsos não é vencida com negação ou repressão. Reprimir o desejo não o elimina, apenas o esconde. O que realmente transforma é o redirecionamento pelo Espírito. Quando o coração encontra prazer na presença de Deus, os desejos carnais perdem força. O segredo não está apenas em dizer não à carne, mas em dizer sim ao Espírito. Como está escrito em Salmos, capítulo 37, versículo 4: Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Esse deleite genuíno substitui os impulsos destrutivos por anseios alinhados com o céu. Viver essa realidade exige vigilância constante. A alma não pode ser deixada no piloto automático. Cada pensamento precisa ser levado cativo à obediência de Cristo, como Paulo ensina em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. O cristão maduro é aquele que não confia em si mesmo, que sabe da própria fragilidade e, por isso, escolhe diariamente ser guiado não por seus sentimentos, mas pela palavra. A luta contra os impulsos não é apenas uma questão de autocontrole, mas de rendição completa ao governo do Espírito. Em contraste direto com as obras da carne, Paulo apresenta em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito como evidência de uma vida governada por Deus. Note que ele não fala em frutos, no plural, mas fruto, no singular.
Isso mostra que essas qualidades, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, não são peças isoladas, mas expressões de uma única natureza transformada. Esse fruto não é produzido por esforço humano, mas pela ação sobrenatural do Espírito em um coração rendido. O fruto do Espírito é o antídoto mais poderoso contra a corrupção interior. Onde há amor verdadeiro, não há espaço para inveja. Onde reina a paz do alto, a ansiedade carnal perde força. Onde a alegria do Senhor é real, o apetite por prazeres momentâneos se torna insípido. O Espírito não apenas nos proíbe de pecar, ele nos transforma por dentro, substituindo os apetites da carne por virtudes que nos fazem parecer com Cristo. Esse processo é contínuo, muitas vezes silencioso, mas absolutamente revolucionário. É importante entender que o fruto do Espírito não nasce da noite para o dia. Ele é cultivado. E como todo cultivo, exige tempo, cuidado e perseverança. Não é algo que se pode fabricar em um fim de semana de consagração. É um caráter formado ao longo de muitas batalhas, muitas renúncias, muitos recomeços. Cada vez que a carne tenta dominar e o crente escolhe ouvir o Espírito, uma nova camada desse fruto amadurece. Cada pequena vitória invisível aos olhos humanos é um passo na construção de um coração frutífero diante de Deus. Esse fruto também tem um impacto direto nas relações humanas. Um cristão cheio do Espírito não apenas vive melhor, ele transforma os ambientes ao seu redor. O fruto é percebido pelos outros, na mansidão com que responde a provocações, na fidelidade com que cumpre compromissos, na bondade que expressa mesmo em situações difíceis. Isso não é teatralidade, é resultado de uma vida enraizada na presença de Deus. E quanto mais o Espírito cresce dentro de nós, mais as pessoas ao redor percebem que algo diferente está acontecendo. Ser cheio do Espírito, portanto, não se limita a dons espirituais, experiências carismáticas ou conhecimento bíblico. É ser alguém cujo caráter reflete o céu. O mundo está cheio de pessoas religiosas, mas carentes de pessoas frutíferas. E é por isso que Paulo não apenas adverte contra a carne, mas exorta seus leitores a buscar o fruto, pois só ele é capaz de curar o coração contaminado e transformar a alma em um jardim cultivado pelo próprio Deus. O amor, a alegria e a paz são os 3 primeiros aspectos do fruto do Espírito, e não por acaso. Eles são como a base sólida de um edifício espiritual. Sem amor, toda tentativa de santidade se torna vazia. Sem alegria, a jornada cristã se transforma em fardo, e sem paz, o coração se torna campo fértil para dúvidas, medos e ansiedades. Em Romanos capítulo 14, versículo 17, Paulo resume o reino de Deus como justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso revela que esses elementos não são apenas sentimentos, mas marcas de um governo espiritual sobre a alma. O amor do Espírito não é sentimentalismo ou apego emocional. Ele é sacrificial, firme e ativo. Ama não porque o outro merece, mas porque Deus amou primeiro. Esse amor liberta do orgulho, da comparação, da amargura. Ele é o oposto do egoísmo carnal, que busca receber. O amor espiritual busca servir. Quando o coração é governado por esse amor, as tentações da carne perdem sua força, pois a pessoa já encontrou em Deus uma fonte mais rica e profunda de realização. A alegria do Espírito também é única. Ela não depende de circunstâncias, elogios ou resultados. Ela é fruto da presença de Deus no coração. Mesmo em meio à dor, ela se manifesta como uma convicção de que tudo está sob controle. É por isso que Paulo e Silas puderam cantar na prisão. A alegria carnal é passageira, baseada em sensações. A alegria do Espírito é perene, baseada em comunhão. Ela protege o cristão da depressão espiritual,
do desânimo, do ressentimento, sentimentos que a carne ama cultivar. A paz do espírito não é ausência de problemas, mas a certeza de que, mesmo no meio da tempestade, Deus está presente. É uma paz que guarda mente e coração, como Paulo descreve em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Essa paz desarma conflitos internos, acalma ansiedades, restaura o equilíbrio. A carne agita, provoca, acusa. O espírito silencia, conforta, direciona. Ter paz não é ignorar a realidade, mas enxergá-la à luz da eternidade. Quando amor, alegria e paz se manifestam, a guerra interior muda de tom. O caos cede lugar à ordem espiritual. A alma encontra descanso, mesmo em meio à luta. Esses três elementos não são apenas virtudes, são armas espirituais que desmantelam as estratégias da carne. Quem vive no espírito não apenas resiste ao mal, mas o supera com o bem. E essa superação começa quando o coração é inundado por essas três forças que só o espírito pode produzir. Na sequência do fruto do Espírito descrito por Paulo em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, encontramos três virtudes que exigem maturidade espiritual e profundidade de caráter: paciência, benignidade e bondade. Diferente das emoções passageiras que dependem de circunstâncias, essas qualidades são marcadores de uma alma moldada pelo Espírito em meio ao atrito da vida. São respostas espirituais diante das provocações do mundo e da carne, que revelam não apenas domínio sobre si, mas também o quanto o coração já foi rendido ao governo divino. A paciência não é apenas suportar o tempo, mas suportar as pessoas, os processos e até os silêncios de Deus. É a capacidade de esperar sem murmurar, de suportar sem explodir, de continuar acreditando mesmo quando tudo parece demorar. Em Tiago, capítulo 1, versículo 4, lemos que a paciência deve ter sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Isso mostra que a paciência não é sinal de fraqueza, mas de plenitude espiritual. E ninguém a desenvolve sem antes passar pelo forno das frustrações. A benignidade, por sua vez, é a disposição interna de tratar o outro com graça, mesmo quando o outro não merece. Não se trata de simpatia superficial, mas de uma gentileza que nasce de um coração transformado. A carne é naturalmente reativa, pronta para a crítica, a zombaria, o julgamento. Já a benignidade suaviza o tom, ouve antes de falar, responde com mansidão, mesmo diante da grosseria. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12, Paulo exorta os cristãos a se revestirem de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade e longanimidade. Esse revestimento é uma escolha diária que contraria a dureza natural da carne. A bondade completa esse trio como uma ação prática da benignidade. Ela não se limita a um sentimento interno, mas se manifesta em atitudes concretas. É agir em favor do outro, mesmo quando isso exige sacrifício pessoal. A bondade não busca aplausos, nem se alimenta de reconhecimento. Ela serve porque ama. E onde há bondade verdadeira, há também resistência espiritual. Pois fazer o bem, quando tudo convida ao egoísmo, é uma forma de guerra silenciosa contra a carne. Em Romanos capítulo 12, versículo 21, Paulo resume isso com clareza. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essas três virtudes, quando juntas, formam uma couraça espiritual. Elas não apenas protegem o coração, mas também desarmam as estratégias da carne. São como raízes profundas que mantêm o crente firme, mesmo quando os ventos da provocação e do desânimo sopram com força. Um cristão paciente, benigno e bondoso não é alguém passivo, mas alguém treinado para resistir sem se corromper. E essa resistência é uma das maiores marcas de quem realmente vive segundo o Espírito.
As últimas 3 virtudes do fruto do Espírito revelam o perfil de um verdadeiro guerreiro espiritual. Fidelidade, mansidão e domínio próprio não são populares nos discursos modernos, mas são escudos indispensáveis para quem quer vencer a batalha entre carne e espírito. Elas representam não apenas comportamentos externos, mas um posicionamento interior firme, humilde e consciente de que a guerra só é vencida por aqueles que vivem sob o controle de Deus. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 23, Paulo encerra essa lista dizendo que contra essas coisas não há lei, ou seja, elas transcendem qualquer regra humana ou sistema religioso. A fidelidade começa com um coração comprometido, não apenas com pessoas, mas com princípios, com a verdade, com o chamado de Deus. Um crente fiel não é aquele que nunca erra, mas aquele que não desiste do caminho mesmo quando tropeça. Ele permanece firme nas promessas, nos votos, nas responsabilidades, mesmo que ninguém esteja olhando. Em Mateus capítulo 25, versículo 21, Jesus declara: "Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei." Esse elogio não é para os talentosos, mas para os constantes, os que permanecem. A mansidão, por outro lado, é frequentemente confundida com fraqueza, quando na verdade é uma força controlada. É a capacidade de reagir com equilíbrio, mesmo diante da injustiça. É não permitir que a raiva dite as atitudes. O manso não é alguém apático, mas alguém que escolheu ser governado pelo Espírito e não pelos impulsos. Em Mateus capítulo 5, versículo 5, Jesus afirma que os mansos herdarão a terra. Isso significa que o domínio espiritual não está com os agressivos, mas com os que têm um coração quebrantado e controlado pelo céu. O domínio próprio é talvez uma das virtudes mais difíceis de cultivar. Ele exige autoconhecimento, sensibilidade ao espírito e resistência à tentação. É a capacidade de dizer não, mesmo quando tudo dentro de si grita por um sim. É o controle dos desejos, das palavras, dos gestos e até dos pensamentos. Não é algo que se desenvolve da noite para o dia, mas um fruto que amadurece em meio à guerra. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 32, lemos: "Melhor é o que tarda em irar-se do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade." Essas 3 virtudes funcionam como escudos em momentos críticos da caminhada cristã. Quando a carne tenta empurrar para a infidelidade, para a ira ou para o descontrole, é a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio que mantém o crente firme. São armas de defesa espiritual que não apenas evitam quedas, mas também fortalecem o caráter para suportar pressões maiores no futuro. Sem esses escudos, o guerreiro espiritual se torna vulnerável, mesmo que conheça bem a palavra. Viver essa realidade é uma jornada diária de rendição. O Espírito não impõe essas virtudes, ele as oferece. Cabe ao cristão cultivar, proteger e valorizar cada uma delas como tesouros espirituais, pois no dia mau não será o conhecimento ou as emoções que garantirão a vitória. Serão esses frutos, silenciosos e poderosos, que sustentarão a alma e manterão o coração no caminho da vida. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 24, Paulo afirma com clareza: "E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências." Essa declaração é mais do que simbólica. Ela aponta para uma decisão contínua, radical e dolorosa. Crucificar a carne não é um evento do passado, mas um processo diário de renúncia. É um ato de guerra espiritual onde o crente, consciente da presença do mal em si, escolhe colocar seus desejos carnais na cruz, reconhecendo que eles não devem mais governar sua vida.
Diferente do que muitos imaginam, crucificar a carne não é apenas rejeitar pecados escancarados. É confrontar até mesmo os desejos que parecem inofensivos, mas que nos afastam da vontade de Deus. É dizer não à vaidade que quer reconhecimento, ao orgulho que exige controle, à preguiça que justifica a negligência espiritual. A cruz não é um lugar de conforto, mas de morte. E o cristão que deseja viver no Espírito precisa passar diariamente por esse altar de entrega, onde sua vontade é submetida à vontade divina. Esse ato de crucificação também envolve exposição. Na cruz, tudo é revelado. Não há máscaras, não há desculpas. É ali que reconhecemos nossa fraqueza, nossa carência e nossa necessidade do Espírito. É na cruz que a carne perde o controle, porque ali ela é envergonhada, negada, desautorizada. Por isso, muitos evitam esse processo. É mais fácil se esconder atrás de rituais ou justificativas do que expor as paixões internas e entregá-las para morrer. Mas sem esse enfrentamento não há liberdade real. Crucificar a carne também é um ato de fé, pois ao entregar esses desejos, o cristão acredita que Deus tem algo melhor. Ele não mata a carne para viver em vazio, mas para ser preenchido pelo Espírito. Em Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesus declarou: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O caminho do discipulado passa pela renúncia. Não há vitória sem morte, e não há ressurreição sem cruz. Essa entrega diária, embora dolorosa, produz frutos eternos. A carne grita, mas o Espírito sustenta, e quanto mais o cristão pratica esse ato de guerra, mais sensível se torna à voz do céu, mais livre das correntes internas, mais forte diante das tentações. Crucificar a carne é um ato silencioso, mas profundamente poderoso. É ali, naquele lugar de rendição, que a verdadeira vitória espiritual começa. A mensagem de Paulo em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, é um alerta direto e necessário. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Essa advertência revela um dos maiores enganos que a carne tenta plantar no coração dos crentes: a distorção da liberdade. A graça nos liberta da condenação da lei, mas não nos dá autorização para viver segundo os desejos carnais. Confundir liberdade com licença é cair numa armadilha que leva à escravidão espiritual. A verdadeira liberdade cristã não é a ausência de limites, mas a capacidade de viver segundo o Espírito, sem as correntes da culpa e da obrigação religiosa. O Espírito não nos conduz a um estilo de vida relaxado com o pecado, mas nos convida a uma obediência voluntária, cheia de amor. A carne, no entanto, tenta nos convencer de que, já que somos perdoados, não precisamos nos preocupar com a santidade. Essa ideia é um veneno disfarçado de maturidade espiritual. E muitos, acreditando estar livres, acabam voltando a praticar as obras da carne, agora com a consciência cauterizada. A liberdade que vem de Cristo nos capacita a dizer não ao pecado, não a nos acomodar nele. É uma liberdade que nos empodera espiritualmente, que nos chama a voar mais alto, a viver com propósito, a servir com generosidade. Como Paulo ensina em Romanos capítulo 6, versículo 18, fomos libertos do pecado e feitos servos da justiça. Essa mudança de senhorio mostra que a liberdade cristã é, na verdade, uma nova forma de submissão, não à carne, mas à vontade de Deus. E essa entrega voluntária gera frutos que permanecem. O uso distorcido da liberdade também afeta a comunidade. Quando um crente usa sua liberdade para justificar comportamentos carnais, ele não apenas se engana, mas também escandaliza
e enfraquece os mais fracos na fé. A liberdade do Espírito sempre edifica, sempre constrói pontes, nunca fere. A verdadeira marca de quem vive nessa liberdade é o amor prático. Servir aos outros, como Paulo escreve, é a maior expressão de uma vida liberta. Porque a carne busca ser servida, o Espírito, ao contrário, nos impulsiona a servir. Por isso, viver em liberdade é um chamado à responsabilidade. É saber que cada escolha tem peso eterno, que ser livre em Cristo é mais exigente do que viver preso à lei, pois agora não obedecemos por medo, mas por amor. A carne sempre tentará transformar a graça em desculpa, mas o Espírito nos lembra que a cruz custou caro demais para que vivêssemos de forma leviana. A liberdade cristã é santa, é preciosa e deve ser protegida com zelo e discernimento. Quando Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, «Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne», ele está revelando o segredo para vencer essa guerra interior. Note que ele não propõe um confronto direto com a carne, mas uma substituição de direção. Andar no Espírito é a estratégia suprema de vitória. É uma vida conduzida por Deus, em que cada passo é guiado pela voz do alto. E quanto mais se anda no Espírito, menos espaço sobra para que a carne atue. Andar no Espírito não é um evento místico ou uma experiência ocasional. É um estilo de vida. É levantar pela manhã com o coração inclinado à vontade de Deus. É ouvir sua voz em meio às decisões. É alinhar pensamentos e atitudes com a palavra. O Espírito não grita, ele sussurra. E quem anda com ele aprende a discernir esses sussurros mesmo no caos do cotidiano. É uma jornada feita de escolhas pequenas, mas espiritualmente poderosas. A cada decisão, segundo o Espírito, uma fortaleza da carne é enfraquecida. Esse andar também envolve sensibilidade e obediência. O Espírito não força ninguém a segui-lo. Ele propõe, orienta, instrui. Mas é preciso estar disposto a obedecer, mesmo quando a carne esperneia. Em João capítulo 16, versículo 13, Jesus diz que o Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade. Esse guiar implica movimento constante, disposição para deixar para trás tudo aquilo que não se alinha com o reino. Quem anda no Espírito, inevitavelmente, caminha em direção oposta à cultura da carne. Há também uma progressão nesse caminhar. Ninguém começa andando no Espírito com perfeição. Há tropeços, há dias de silêncio, há momentos de dúvida. Mas o Espírito é paciente. Ele continua guiando mesmo quando erramos o passo. E quanto mais caminhamos com Ele, mais nos tornamos parecidos com Cristo. É uma caminhada de transformação. A carne pode até tentar nos puxar para trás, mas quem já experimentou a presença do Espírito não consegue mais viver plenamente longe dela. A intimidade com o Espírito se torna uma necessidade vital. Essa estratégia, embora simples, é a mais poderosa, pois o Espírito não apenas nos ensina a resistir ao mal, ele nos molda em pessoas que desejam o bem. Ele não nos leva apenas a evitar o pecado, mas nos enche de prazer pelas coisas de Deus. E esse prazer é o que torna a vida cristã leve, viva e cheia de propósito. Andar no Espírito é andar em liberdade, é viver em vitória, é experimentar o céu na terra, mesmo em meio às batalhas da alma. Paulo começa o capítulo 5 de Gálatas com um grito de alerta. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Essa exortação não é dirigida a pagãos ou descrentes, mas a crentes que estavam prestes a trocar a graça pela performance religiosa, a liberdade pelo controle humano, o espírito pela carne disfarçada de religiosidade.
Voltar ao jugo da escravidão é um perigo constante, especialmente para quem perde de vista o que Cristo já realizou na cruz. A escravidão que Paulo denuncia não é apenas a dos pecados grosseiros, mas também a dos sistemas que tentam produzir justiça sem o Espírito. É possível viver aprisionado em tradições, em regras, em comparações, e ainda assim se sentir espiritual. A carne adora se disfarçar de zelo. Ela se alimenta de aplausos, de posições, de controle, e muitos, sem perceber, trocam a comunhão com o Espírito por uma reputação intocável diante dos homens. Quando isso acontece, o coração já não ouve mais o céu, apenas o próprio ego. Esse retorno ao jugo também se manifesta quando o cristão tenta conquistar o favor de Deus por mérito próprio. Esforça-se para ser bom o suficiente, sente-se condenado quando falha, vive ansioso por aceitação. Isso é um sinal claro de que a carne está tentando reassumir o controle. A graça nos chama para o descanso em Cristo, para a confiança no que Ele já fez. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo afirma que, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Esquecer disso é começar a carregar um fardo que não fomos chamados a suportar. Voltar ao jugo da escravidão também significa se distanciar do relacionamento vivo com o Espírito. O crente começa a funcionar no automático, movido por rotinas, por expectativas alheias, por medo de errar. A presença de Deus vai sendo substituída por uma performance sem vida. E, com o tempo, a alegria desaparece, o amor esfria, a paz some. O que sobra é apenas uma aparência de piedade, mas sem o poder real da transformação. É a carne, mais uma vez, assumindo o trono, agora com roupagens religiosas. Por isso, Paulo grita: permaneçam firmes. A liberdade conquistada por Cristo é preciosa demais para ser negociada com o legalismo ou com a permissividade. Viver no Espírito é permanecer nesse lugar de graça, onde não somos definidos pelas falhas nem pelas performances, mas pela presença viva de Deus em nós. O jugo da escravidão pode parecer seguro, mas é a liberdade no Espírito que gera vida, verdade e poder para vencer a carne todos os dias. A batalha entre carne e espírito é muitas vezes silenciosa, mas seus resultados são visíveis. Saber se estamos vencendo ou perdendo essa guerra exige mais do que observar comportamentos externos. É preciso examinar os frutos, as motivações e a direção que o coração tem seguido. Jesus foi claro em Mateus capítulo 7, versículo 20. Pelos seus frutos os conhecereis. A vitória espiritual se revela não apenas em palavras, mas no caráter transformado, nas reações diante das pressões e na constância da comunhão com Deus. Um dos sinais de que a carne está vencendo é a perda de sensibilidade espiritual. Quando a pessoa já não sente mais constrangimento ao errar, quando o pecado é racionalizado ou quando a oração se torna apenas um ritual vazio, é sinal de que a carne voltou a ocupar o trono do coração. A frieza na adoração, a resistência ao perdão, a tendência a julgar os outros com dureza, tudo isso são indicadores de que a guerra está sendo perdida, mesmo que a aparência religiosa permaneça intacta. Por outro lado, a vitória do Espírito não se manifesta em perfeição, mas em progresso. Quando há arrependimento rápido, quando a alma se incomoda com o pecado, quando há fome pelas coisas do alto, mesmo em meio às lutas, é sinal de que o Espírito está no comando. A vitória também se percebe na mudança de prioridades. O que antes dominava agora é resistido. O que antes era atraente, agora é evitado. E mais do que isso, há uma crescente alegria em obedecer, mesmo quando custa caro.
Outra forma de discernir essa guerra é observar a maneira como lidamos com as tentações e com os outros. Quem vive segundo a carne se justifica, se compara, se esconde. Quem vive segundo o Espírito se quebranta, se reconcilia, se examina constantemente. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, Paulo desafia: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Esse autoexame é essencial para não sermos enganados pela nossa própria alma. Vencer essa guerra não significa não sentir mais desejos carnais, mas não ser mais governado por eles. É viver em constante dependência do Espírito, reconhecendo as vitórias, sim, mas também os pontos fracos que ainda precisam de cura. A jornada é longa, mas cada passo de rendição, cada pequena vitória, cada lágrima derramada diante de Deus é uma marca de que o Espírito está operando. E onde ele opera, a carne não reina. Nem sempre a vitória espiritual se manifesta em grandes feitos ou palavras eloquentes. Muitas vezes ela é percebida em atitudes discretas, em reações inesperadas, em mudanças que só quem vive perto percebe. Os testemunhos mais poderosos não são aqueles que lotam auditórios, mas os que revelam um coração transformado. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus ensina: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. A verdadeira luz não precisa de palco, ela se revela na rotina. Um testemunho silencioso se constrói no cotidiano. Está presente quando alguém escolhe perdoar sem ter sido pedido perdão, quando serve sem esperar reconhecimento, quando se mantém íntegro mesmo sob pressão. São essas escolhas que revelam o domínio do Espírito. A carne busca palco, aplauso, aprovação. O Espírito molda caráter no escondido, na fidelidade quando ninguém está olhando. E essa fidelidade silenciosa é um dos maiores sinais de vitória na guerra interior. Também é possível notar essa vitória na forma como lidamos com o sofrimento. A carne reclama, se vitimiza, se revolta. O Espírito consola, fortalece, dá sentido. Quando uma pessoa atravessa um vale com dignidade, sem se amargar, sem perder a fé, ela está testemunhando com poder. E muitas vezes, sem nem perceber, está inspirando outros a resistirem também. É nesse silêncio reverente, nessa paz inexplicável, que o céu brilha por meio de vasos de barro. Outro traço marcante desses testemunhos é a humildade. O verdadeiro vencedor espiritual não exibe sua vitória. Ele sabe que não venceu sozinho. Por isso, não se gaba, não se compara, não despreza quem ainda está caindo. Ao contrário, estende a mão, compreende a fraqueza do outro, caminha junto. Como Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou. Esse reconhecimento constante da graça é o que mantém o coração firme e o caráter limpo. A guerra contra a carne é travada no invisível, mas suas vitórias se tornam visíveis no comportamento. Quando o lar é transformado, quando a paz passa a reinar onde antes havia tensão, quando a honestidade prevalece em meio à corrupção, ali há um testemunho sendo erguido. E esses testemunhos silenciosos têm um eco eterno. Eles glorificam a Deus e anunciam ao mundo que há um Espírito vivo dentro de nós, operando o impossível. Enquanto estivermos neste corpo, a guerra entre carne e espírito continuará. Não há um ponto de chegada nesta vida em que poderemos baixar a guarda e dizer: agora estou seguro. A carne não se aposenta, não se cansa, não desiste. E por isso, a vigilância precisa ser constante. Jesus advertiu em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Esse alerta é tão atual quanto urgente. A vigilância começa com a consciência de que somos vulneráveis. Não importa há quantos anos servimos a Deus, quão profundo seja nosso conhecimento bíblico ou quantas experiências espirituais já tivemos, se descuidarmos, a carne encontra espaço para agir. Ela não precisa de muito. Um ressentimento não resolvido, uma distração espiritual prolongada, uma vaidade tolerada já são suficientes para iniciar o processo de enfraquecimento. A carne é paciente, sorrateira e sabe esperar o momento certo para tentar dominar novamente. Por isso, a vigilância também precisa ser acompanhada de disciplina espiritual. Oração, jejum, leitura da palavra, comunhão com outros crentes, arrependimento contínuo. Essas práticas não são apenas recomendações espirituais, são estratégias de guerra. Elas mantêm o coração aquecido, a mente alerta e a alma submissa ao espírito. Sem elas, a sensibilidade espiritual diminui, e o crente começa a operar mais pela carne do que pelo espírito, ainda que continue usando linguagem religiosa. Outro elemento essencial para viver em vigilância é a humildade. Saber que a qualquer momento podemos cair nos mantém dependentes da graça. Quando alguém se sente invencível espiritualmente, está a um passo de uma queda dolorosa. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, Paulo adverte: Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Essa postura de constante dependência nos preserva de muitos erros e nos mantém acessíveis à correção do espírito. A guerra continua, mas também continua a graça. E é ela que nos sustenta. O Espírito não se cansa de lutar por nós, não abandona o campo de batalha, não perde força. Cabe a nós mantermos a posição, resistirmos ao retrocesso e avançarmos com fé. Não estamos sozinhos. Cada dia vivido em rendição é um passo em direção à vitória final. E um dia, quando a jornada terminar, quando finalmente formos libertos deste corpo corruptível, não haverá mais guerra, apenas glória. Tem verdades que não se escutam por acaso, elas chegam na hora exata como resposta. Este vídeo falou com você de alguma forma? Então deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe com alguém que precisa abrir os olhos para essa batalha invisível. E não esqueça de se inscrever no canal. Aqui, a palavra é clara, viva e sem rodeios.